Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estão continuando aí as nossas aulas, hoje falando sobre as principais formas de armazenar dados em um computador. Acabei escolhendo esse como o primeiro componente que vai explicar dentro dos componentes que fazem parte do computador, porque como a gente já tinha falado disso em aulas anteriores, né? Então é uma forma da gente não perder o conhecimento que a gente já começou a adquirir. Então hoje eu vou dar uma explanada um pouco mais detalhada sobre esses componentes do HD, né? E outros componentes que também armazenam, tem a função de armazenar dados em um computador. E aí a gente começa então a nossa saga por dentro aí dos componentes, tá? Então a gente vai falar primeiro do HD, aí depois vai falando sobre memória, processador e assim por diante. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente queria falar é sobre os HDs, né, os discos rígidos, também conhecidos como discos rígidos. Os HDs é uma sigla, né, HD, Hard Disk Drive, são dispositivos de armazenamento de dados magnéticos que utilizam discos rígidos revestidos com materiais magnéticos para armazenar informações. Eles consistem em discos chamados de platers que são montados em um eixo giratório. Uma cabeça de leitura e gravação se move sobre os platers para acessar e manipular os dados. Então, se a gente olhar aqui essa imagem, a gente consegue ter aí uma visão mais detalhada de como funciona então um HD por dentro. Imagina que aqui dentro, né, nessa parte aqui que eu estou passando o mouse, na verdade ela é isolada, né, então ela tem uma capa protetora aqui. E essa capa ela é fechada a vácuo justamente para não ter nenhuma película, nenhuma sujeira, nenhuma poeira aqui dentro desse disco que a gente está vendo, tá? Então só foi removida essa tampa justamente para a gente conseguir ver os componentes que fazem parte aí do interior de um HD. Esse é um HD tradicional, né, feito por discos magnéticos. Tem outros modelos de HDs que a gente vai estar falando aí durante a aula. Mas esse aqui é o mais comum, não vou falar assim que é o mais utilizado atualmente, porque eu estou receoso nesse ponto, mas ainda é bastante utilizado, né? Ainda é bastante utilizado. E como a gente já tinha explicado algumas aulas atrás sobre o funcionamento do HD, então a gente vai só dar uma complementada nessa parte. Então aqui, como a gente pode ver os componentes que fazem parte de um HD, a gente vê que ele tem um eixo que ele faz a ligação entre vários discos magnéticos. Lembrando que esses discos magnéticos então tem também um outro nome que se chama platers. Junto com isso a gente tem aqui uma cabeça magnética, que é como se fosse uma ponta de uma agulha, para quem já mexeu com vinil, né? Não sei se algum de vocês já deve ter tido contato com vinil, mas funciona como se fosse a cabeça do vinil, né? Então ele tem uma cabeça com uma agulha, né, o vinil, e aí você vai ouvindo, girando o disco e vai ouvindo a música. Aqui é basicamente o mesmo princípio, tá? A gente tem aqui vários discos, não um só, a gente tem vários discos, e a nossa cabeça magnética chega até aquele ponto para ler aquela informação. Lembrando que a informação ela é feita de forma magnética, então ela trabalha com as polaridades magnéticas que tem aí as propriedades, né, daquele material. Nesse caso a gente trabalha aí com os polos positivos e negativos, né, o polo norte e o polo sul, justamente para conseguir diferenciar se é, vamos dizer assim, um bit 0 ou se é um bit 1, que é a leitura que ele está acontecendo naquele momento. Bem, a cabeça magnética, então, como a gente estava explanando na questão do vinil, ela começa a ler ou gravar as informações na parte inferior do disco, então ela começa bem na extremidade aqui de dentro do disco e ela vai percorrendo, né, em forma circular esse disco até chegar no final, né? Então realmente é como se fosse um vinilzão nosso aí. Em cima disso, o que a gente tem que pensar é que o HD ele possui mais de um vinil, vamos dizer assim, mais de um disco. Então, o que acontece? Quando você está colocando a cabeça magnética naquele ponto para gravar ou ler uma informação, as outras cabeças magnéticas também estão no mesmo lugar, só que em outros discos.
né? Então a gente aproveita que está sendo lido aquela trilha, aquela seção do primeiro disco para replicar a informação, né, a ação de ler ou de gravar nos outros discos também. Então é que nem a gente falou, se a gente pegasse uma imagem, vamos imaginar o exemplo assim, eu pegasse, aqui a gente tem 4 discos, é como se eu pegasse uma imagem inteira, né, pegar aqui uma imagem, recortasse ela em 4 partes e cada partezinha inicial, né, cada pedacinho daquela imagem fosse gravada simultaneamente dentro de cada um daqueles discos. Então a primeira parte da imagem ia ser gravada no primeiro disco, a segunda parte no segundo, a terceira parte no terceiro, a quarta parte no quarto disco. Todas começando na mesma trilha e na mesma sessão. Por quê? Porque quando o disco rotacionar e a cabeça magnética estiver naquela posição, ou para ler informação ou para gravar informação, a gente já consegue fazer isso nos 4 discos de uma vez só. Cada um deles gravando uma informação independente ou lendo uma informação independente, mas todos eles executando a mesma ação de leitura e de gravação. Então a gente acaba ganhando bastante tempo em cima disso, tá? Então a gente tem aqui o nosso braço magnético, braço de cabeça magnética, que está até aqui escrito perto da marca da Seagate, que ele tem essa função, né? Então ele vai pegando aqui do comecinho, né? Então se a gente parar para pensar aqui na movimentação do braço magnético, ele vai vindo aqui na extremidade mais inferior e vai até a extremidade posterior do disco, né? Até quase ele sair aqui para fora. Então esse braço ele faz esse movimento aqui. E o disco, o eixo de alumínio, ele tem a função de ficar rotacionando o disco para que a nossa cabeça chegue naquela posição e naquela trilha que, obviamente, o braço não alcançaria só pelo movimento dele. Tá? Então, por isso que a gente tem a rotação e a movimentação do braço. Vale lembrar que é de suma importância, principalmente nesses tipos de HDs, né, que tem discos magnéticos, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desliga o computador. Por que a gente fala isso? Porque você imagina que quando o computador está ligado, a gente está lendo, gravando informação de forma constante dentro do HD. Então esse disco está rotacionando numa velocidade muito rápida. E obviamente rotacionando porque está tendo consumo de energia elétrica. Quando a gente tem a perda de energia dentro do computador, esse disco ele perde a sua fonte de alimentação, né? Ele para de ter energia. E isso faz algumas coisas. Primeiro, faz com que a rotação do disco pare, rompa. Consequentemente, existe uma grande possibilidade de, com essa parada brusca, a agulha da cabeça de gravação acabe sem querer, né, porque ela está flutuando dentro de um campo magnético e como já não vai ter mais esse magnetismo, ela acaba sem querer arranhando essa extremidade do disco. E assim, lógico, não é um arranhão que vai fazer com que ela não funcione mais, mas com o passar do tempo e se for uma coisa mais constante, tem uma grande chance disso daí sofrer danos irreparáveis. E aí a gente tem muito problema disso. Um outro fator que é bom a gente lembrar também, que eu falei agora no comecinho da aula, é que isso daqui tem uma tampa que impede, né, de poeiras e de outros fragmentos, né, de corpos impróprios entrem aqui dentro. Por quê? Porque isso daqui tudo é fechado a vácuo, isso daqui não tem nenhuma sujeira, nada. Justamente para conseguir facilitar a leitura e a gravação durante a rotação do disco. Então você imagina que coisa de louco. Dá até para a gente pensar um exemplo, um pouco mais agressivo, mas funciona da mesma forma. É como se a gente estivesse com o liquidificador ligado, né? E o liquidificador está lá sem nenhum líquido, nada. Então, é como se fossem os nossos discos magnéticos. Está lá lendo as informações. Só que aí, sem querer, a gente acaba tacando
alguma coisa dentro, né? Abre a tampa lá do liquidificador e taca alguma coisa lá. O que vai acontecer? Esse objeto, ele vai, obviamente, sofrer o efeito da gravidade e ele vai começar, dependendo aí de como o nosso HD estiver posicionado, né? Ele vai começar a entrar aqui dentro. E ele vai começar a se debater, né? Dependendo da ação que ele tomar aqui dentro do HD. E essa partícula, se ela for um pouco mais sólida, ela também vai fazer o mesmo problema que eu acabei de falar para vocês da cabeça magnética. Ela vai começar a riscar e danificar os discos de leitura e gravação aqui do teu HD. Então, com o passar do tempo também vai dar muito problema. Tanto é que uma das coisas que antigamente era muito cara, hoje em dia, já, como eu falei, né, com as novas tecnologias já não está se utilizando tanto, era tentar reparar HDs. Porque você imagina, se dentro desse HD tiver uma informação muito valiosa, muito importante, e às vezes não necessariamente por um descuido teu, mas por uma queda, por um acidente, ele acaba sofrendo alguma perda, o processo de reparação do HD ele é muito custoso, então ele é bem caro e ele é difícil de ser reparado, porque foi danificado aqui os componentes dentro dele. E são componentes bem sensíveis, então reparar esses componentes também é algo bem difícil. Então é uma das coisas bem custosas que tem. Bem, continuando aí a nossa parte da aula, a gente também tem aí um pouco falando sobre a história do HD. O conceito de discos rígidos remontam à década de 1950, mas os primeiros modelos comerciais surgiram só 10 anos depois, na década de 60. Inicialmente, esses dispositivos eram extremamente volumosos e caros, sendo utilizados principalmente em mainframes e computadores de grande porte. Com o avanço da tecnologia, os HDs se tornaram mais compactos e acessíveis, sendo amplamente adotados em computadores pessoais a partir dos anos 80. Então imagina que é uma tecnologia que surgiu em 50, começou a ser utilizada em 60, mas que só foi realmente utilizado em uma escala mais avançada em 80. Então teve aí uma boa evolução, uma boa maturação da tecnologia até chegar numa escala mais global, né, em 1980. Como eles falaram aqui, a maioria dos computadores que utilizavam eles eram mainframes. Mainframes é como se fossem supercomputadores daquela época, né? Então, computador antigamente não era uma coisa barata que você conseguia ter e colocar em qualquer lugar da tua casa. Na verdade, assim, naquela época as pessoas comuns não utilizavam computadores, né? Quem utilizava computadores viam funções e necessidades específicas para ter um computador eram as empresas de grande porte. Então você imagina que normalmente somente as matrizes de grandes empresas que tinham computadores. As filiais dificilmente teriam algum computador para elas. E um dos motivos de ter poucos computadores é justamente pelo tamanho deles. Para a gente ter uma ideia, aqui eu demonstrei aqui o primeiro HD, né, que foi inventado. Vocês podem ver aí que ele não tem só 4 discos magnéticos, né, esse tubo inteiro é de vários discos magnéticos. Mas olha o tamanho do HD comparado a um ser humano, né? E isso a gente está falando de apenas um componente dentro do computador, né? Então olha só, praticamente a altura de um ser humano, né? E isso é apenas um componente. Hoje em dia a gente tem dentro dos nossos computadores diversos componentes, né? Então a gente tem o HD, a gente tem o processador, a gente tem a memória, a gente tem placas de vídeo, placas de modem, de internet, Wi-Fi. Então assim, hoje a gente tem um monte de componentes interligados dentro do seu computador. E só o HD, ele ocupava praticamente, olha, um tamanho do armário, ó, se comparado com o tamanho de uma pessoa, né, que é o caso
das pessoas que estão aqui em volta deles. Ó. Essa daqui é uma imagem do primeiro HD, e aí mostra, né, a dimensão dele, e esse daqui esse é só o HD, né, e esse daqui já é o HD ligado dentro do mainframe. Então a gente vê aí o tamanho que eram os computadores antigamente, e o espaço que esses componentes ocupavam se comparados a hoje, né? Hoje em dia, assim, falando uma besteira, o nosso celular que tem praticamente, o nosso celular hoje em dia é um mini computador, ele ocupa menos espaço do que um HD daquele que eu mostrei para vocês, né? Então a tecnologia está em constante evolução, e é bom a gente sempre lembrar como é que ela era antes, para a gente ter uma noção até histórica e cultural de como foi o surgimento e a evolução tecnológica até os dias atuais. Tá? Então olha só o tamanho que tem esses HDs. E aí a gente percebe como era difícil, como devia ser custoso, né, criar, desenvolver e cuidar de um HD desses aqui naquela época, que nem a gente falou, 1950 criou, 1960 surgiu e só em 1980 começou a ser comercializado em larga escala, né? Então realmente é uma questão bem complexa quando a gente pensa nesses detalhes. Continuando aí, falando um pouco sobre a evolução dos HDs, a gente tem dois fatores que são bem importantes quando a gente começa a pensar em HDs de uma maneira geral, até hoje em dia. A primeira coisa que a gente se preocupa é com a velocidade de transferência de dados dentro de um HD. E a outra é o tamanho de armazenamento. Então, quer dizer, dentro de um HD eu consigo armazenar até que tamanho de informação. Essas duas características são muito importantes até nos dias de hoje, quando a gente vai escolher um HD para os nossos computadores. Falando aí sobre velocidade de transferência, a gente tem aqui, ó, a velocidade de transferência dos HDs aumentou consideravelmente ao longo dos anos, principalmente com os desenvolvimentos de interfaces mais rápidas, como a SATA e a PCI. Então a gente, como eu falei para vocês, a gente tem outros modelos de HDs com tecnologias mais avançadas e que às vezes reduzem ou eliminam completamente aquele problema que a gente tinha antes, né? Taxa de armazenamento. A capacidade de armazenamento dos HDs também aumentou drasticamente. No início, os HDs tinham capacidades medidas em megabytes. Cara, imagina, 1 megabyte, 20 megabytes, 50 megabytes, né? Mas agora é comum encontrar unidades com vários terabytes de armazenamento, né? Então você imagina, a gente chegou num conceito de imagem, né? Imagem não, de armazenamento em megabytes. Aí depois disso a gente tem aí os gigabytes. Depois disso a gente tem os terabytes. E agora a gente tem os pentabytes, né? Então, no lugar do Tzinho aqui, a gente tem um P de pentabyte. E aí é a mesma regra de tudo na informática, né? 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. 1 pentabyte equivale a 1024 terabytes. E hoje em dia a gente já tem sistemas de pentabytes. Então você vê como está evoluindo a tecnologia, e já evoluiu bastante, né? Antes do megabyte a gente tinha kbyte, byte, bit. Então a medida dos nossos dados, né, os tamanhos dos nossos dados têm aumentado. E isso, de uma certa forma, é uma constante, porque cada geração que passa, a gente quer cada vez mais ter acesso a, por exemplo, jogos com uma imersão maior. Consequentemente, os jogos com imersão maior, eles gastam maior quantidade de armazenamento de dados. Quando a gente pensa na nossa internet, né, os sites antigamente, eles eram muito simplistas, era praticamente uma tela com texto, justamente porque a gente não tinha uma taxa de transferência
internet muito rápida. Hoje a gente já consegue ter uma taxa maior. Num futuro próximo a gente vai ter uma taxa muito maior, o que vai fazer com que cada vez mais surjam sites cada vez mais pesados, que usam mais recursos. Então, quer dizer, querendo ou não, é uma evolução, é uma constância, né? A gente está sempre evoluindo, sempre querendo mais recurso, e quando a gente adquire mais recursos, a gente não estagna, a gente acaba consumindo e gerando mais e mais e mais recursos. Então, a nossa necessidade por dados cada vez mais pesados e por taxas de transferências cada vez mais rápidas vai se tornar uma coisa praticamente constante aí dentro da nossa vida, justamente porque faz parte da gente, né? A gente quer isso, a gente precisa disso de uma certa forma e vai continuar existindo e sendo dessa maneira. Continuando aí, a gente tem aqueles 3 exemplos. Aqui é o HD do tipo IDE, como vocês podem ver, ele, assim, primeiro, pelas dimensões dele, a gente vê que é um HD até bem grande, né? Bem robusto ainda, né? Basicamente mais convencional, vamos dizer assim, né? Ele tem de dimensão, que nem eu estava falando para vocês, um HD desse daqui do tipo IDE, ele é maior que maior e mais pesado que um celular nosso. Aí você imagina que num celular nosso a gente tem um HD, né? Então você dá para ter uma noção manual, né? Colocar aí o celular na mão de vocês, que como o HD ele é pesado, um HD desse estilo IDE. E ele tem dentro aqui dos conectores dele, isso o torna um estilo IDE, ele tem um monte de conectores como se fossem agulhas aqui. Então esses pontinhos que vocês estão vendo aqui embaixo, ele é um monte de agulhinhas de cobre. E aí a gente pegava o nosso fio, que era então o conector, e enfiava, né? Enganchava ele aqui dentro dessas agulhas. E essas agulhas que eram as responsáveis por mandar ou receber informações de dados. Qual era o problema dessa tecnologia? Como eu falei, são agulhas, e a agulha é uma coisa muito fina e delicada. Se você quebra uma agulha, ou se você danifica ela, ou torce ela, né? A agulha ela acaba não conseguindo conectar, entrar direito dentro dos cabos. E aí acaba dando perdas significativas de velocidade. Então é muito preocupante esse tipo de conexão aqui do tipo IDE. E outra, os técnicos antigamente eram um pouco mais brutos, né? Tipo eu, assim, da vida. Então você imagina, a pessoa quando ela ia colocar o cabo ou ia tirar o cabo aqui, ela não fazia com muita delicadeza, né? Com muito cuidado. Então, se você perceber, ele tem um formato, né, que era possível, vamos dizer assim, você meio que ligar ao contrário, né? Então, você imagina o USB, né? A gente consegue ligar ao contrário, forçando, ele consegue então fazer uma conexão errada. E aí no lugar dos cabos que eram para tacar energia estava recebendo dados, e os que estavam para receber dados estava sendo passada energia. Então a chance de queimar um HD desses, se você invertia o cabo, né, era bem fácil, vamos dizer assim. Para resolver esse tipo de problema, a gente inventou os cabos do tipo SATA. Então os cabos do tipo SATA, eles têm um formato como se fosse um L, tá vendo? Então a gente já não tem mais as agulhas, eles são feitos por filamentos aqui de cobre, e ele tem um formato de um L, né? Uma chavinha assim em L. Justamente porque se eu inverter o L, eu não vou conseguir, mesmo com força bruta, a não ser que realmente quebre, mas aí se quebrar também não vai funcionar, né? Danificar e ligar ao contrário esse tipo de cabo. Então é onde que a gente acabou utilizando a SATA. Então o SATA não só veio para implementar essa parte de segurança dentro dos nossos cabos, como ela também veio para aumentar a taxa de transferência, e os HDs também com tecnologia SATA conseguiam armazenar muito mais informação. Então entre IDE e SATA ele teve esse boom, nessa explosão aí, aumento de segurança,
dentro dos componentes, uma melhora na taxa de transferência, e os HDs do tipo IDE, vamos pegar um exemplo não real, mas só para a gente ter uma noção de dados, né, de valores. É como se eu falasse que um HD do tipo IDE podia armazenar 50 GB e transferir 10 megabytes por segundo, enquanto um HD do tipo SATA podia armazenar 10 vezes aquilo. Então ele conseguia, no lugar de 50 GB, armazenar 500 GB, pelo mesmo tamanho, pelas mesmas dimensões, e ele também conseguia fazer uma transferência de, no lugar de 10 megabytes por segundo, ele conseguia fazer aí uma transferência de 100, 200 megabytes por segundo. Então a taxa de transferência dela também foi muito mais elevada do que num cabo do tipo IDE, né? Então, se a gente fizer um estudo mais detalhado, os cabos IDEs, o jeito que eles eram construídos e o jeito que eles trabalhavam dentro de um computador faziam com que ele tinha muita perda de informação dentro desses dados, né? Dentro da leitura até, por exemplo, dentro do HD até a placa-mãe, até o processador. Então, entre a placa-mãe e o HD, quando ele trafegava dados, era como se fosse uma estrada esburacada, não, né, pensando no caso assim, não asfaltada, sabe, uma estrada de terra. Então, mesmo que você tenha uma Ferrari, você não consegue correr muito. Então, esses cabos do tipo IDE era como se fossem as estradas do nosso dia a dia. Então era muito ruim e a gente não conseguia correr, mesmo que a gente pudesse, a gente não conseguia correr porque a chance de perder informação, né, perder componente era muito grande. Então a gente acabava limitando a velocidade. Já no SATA, era basicamente, pegando esse exemplo aí, é como se a gente tivesse pegado aquela estrada que era toda esburacada e de terra e tivesse asfaltado ela, né? Então, só da gente pensar nesse ponto, a gente já imagina o ganho que a gente teve de desempenho em cima disso. E por último, a gente tem aqui os PCIs. A principal vantagem, como a gente pode ver aqui no PCI, é que ele é praticamente uma plaquinha que a gente liga no computador nosso. E isso faz com que a gente não necessite de outros dois recursos que até então eram muito comuns. A gente sempre precisava de um cabo para transferência de dados e um cabo para alimentação daquele componente. Aqui não, aqui a gente só liga esse componente na placa-mãe e então a distância entre a origem e destino, que até então, como a gente falou, a gente tinha uma estrada, né, que trafegava informação, agora ela não existe mais. E isso faz com que, diminuindo a distância, aumenta muito o ganho de performance. Tá? Então essas são as três tecnologias aí que a gente acaba utilizando, né? IDE, SATA e PCI. Lembrando que aqui a gente tem aí os SSDs, né, que é uma evolução do HD que está aqui na nossa aula e que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vamos ver aqui. Bem, a próxima coisa que a gente tem que falar são as fitas magnéticas, mas eu vou parar então o vídeo por aqui, porque ele já está dando quase 30 minutos e aí a gente acabou falando bastante coisa, e aí a próxima parte do vídeo a gente acaba falando sobre o resto, tá? Então, por enquanto é só.